Hoje eu quero te trazer uma ideia que eu acredito que vai explodir a sua cabeça. Eu acabei de perceber uma coisa importantíssima que eu não estava falando ainda aqui e eu quero tentar te dar o caminho das pedras para algo fundamental para você ter sucesso no digital. Na verdade, isso aqui é determinante para o sucesso em qualquer negócio que você crie, na minha opinião. Eu percebi isso lendo este livro, que eu venho citando em vários vídeos aqui ultimamente, Million Dollar Week, ele sempre tem muitos insights legais, e esse cara, ele faz 3 perguntas que basicamente, na verdade, te ajudam a descobrir se você está com um negócio grande na mão ou não. E essas perguntas, elas vão ao encontro do que eu fiz desde o começo aqui na internet, e também elas trazem uma parte importante do conceito você é seu nicho. Eu vou trocar essa ideia de você é seu nicho nesse vídeo para a ideia de você criar uma categoria sua no mercado, que é a mesma coisa, só são 2 jeitos diferentes de apresentar essa ideia de você é seu nicho. Se você não sabe o que significa você é seu nicho, eu vou te dar um pouco de explicação nesse vídeo, mas evidentemente eu tenho um monte de vídeos sobre isso no canal para você entender como eu enxergo esse conceito, tá? Então, eu vou te ajudar neste vídeo a criar a sua própria categoria do mercado. Isso significa que você vai criar um espaço do mercado onde basicamente você não concorre com ninguém e onde você vende exatamente o que você quer vender. Então é o sonho de todo mundo, não ter concorrência e vender o que quer. Eu vou tentar te ajudar a fazer isso neste momento, tá? Então, para eu te explicar isso daqui, eu vou usar a analogia que o cara apresenta no livro e aí eu vou contar 2 eventos, 2 episódios da minha trajetória na internet que vão elucidar esta questão. Ele fala o seguinte aqui, ele fala assim: você é o surfista, o produto ou serviço que você vende é a prancha de surf e o mercado é a onda. E ele termina assim: a onda é o que mais importa. Veja só, ele diz assim, olha, mesmo que você seja um ótimo surfista com uma prancha de surf maravilhosa, você ainda vai falhar se você não tiver uma boa onda para surfar. Guarda isso, é fundamental você entender. Você é o surfista, o seu produto é a prancha, o mercado é a onda. Não importa o quão bom surfista você seja, não importa o quão bom seja o seu produto ou a sua prancha, se você não achar uma boa onda, você não ganha o campeonatinho de surf. O mercado é o maior de todos. O mercado engole todo mundo. Eu já fiz um vídeo aqui no passado pedindo desculpas por um movimento que eu tive de marketing, que foi basicamente um movimento que eu só fui perceber depois que eu já estava nele. Por quê? Porque eu estava sendo empurrado pela onda. E eu só me dei conta quando eu já estava no meio da onda. Enquanto eu falo, eu vou ter que abrir a porta do meu cachorro que está sempre querendo entrar no meu escritório. Então, eu estava conversando com o meu amigo André. O André, para quem não sabe, é o cara que está comigo desde quase que o começo do meu negócio. Eu comecei a gravar vídeos em 2018 falando sobre as coisas que eu lia nos livros. Eu faço isso até hoje, como você pode perceber. Eu uso algo que eu aprendi num livro para fazer um conteúdo. E eu estava conversando com o André. Quando o André começou a trabalhar comigo, eu comecei em 2018, ele entrou para trabalhar comigo no final de 2019, quase 2 anos depois. Mas foi quando eu comecei a vender. Eu disse para o André o seguinte: André, eu ensino as pessoas a lerem livros, só que tem algo maior do que isso para mim, que é o seguinte: eu estou há vários anos me desenvolvendo em uma habilidade que eu acho a mais importante de todas, que é aprender a aprender. E eu acho que este mercado do aprender a aprender é um mercado gigantesco, é um dos grandes mercados. Quem aprende a aprender, quem fica bom em aprender coisas, não passa fome e provavelmente vai ser bem sucedido no que for na vida. Veja, se você é bom em aprender coisas, não importa o que você vai fazer, você vai ser bem sucedido, porque basta você aprender. Eu tenho que aprender a ser um bom marido, eu tenho que aprender a ser um bom pai, eu tenho que aprender a rezar, eu tenho que aprender a gerenciar um negócio. Se eu sou bom em aprender, qualquer problema que aparece vai ser solucionado porque eu vou aprender a solução para ele. Então eu falava assim, André,
O mercado do aprender a aprender é um baita de um mercado e eu quero entrar neste mercado. E de fato eu entrei neste mercado e de fato ele é um baita do mercado. Eu sei disso até hoje. E eu aposto com você, inclusive, eu vou até pedir para você conversar comigo nos comentários sobre isso. Muita gente que me assiste, assiste por causa disso. Não só porque eu ajudo no negócio digital, ajudo a construir o One Person Business, um negócio só seu, sozinho, mas porque eu também consigo, de alguma forma, ajudar você a aprender, vamos dizer assim, né? Eu acho que sim, eu espero que eu faça isso. Me deixa nos comentários se sim ou se não, tá? Então eu falava pro André que esse era um baita mercado. Guarda isso na sua cabeça. Em 2023 eu percebi... Então, deixa eu voltar um passo para trás. Desde 2015 eu tento ficar bom em aprender a aprender. Então, quando eu identifiquei que essa era uma habilidade fundamental, eu comecei a me dedicar a ficar bom nela. Presta atenção, isso sou eu escolhendo um nicho. Veja, a ideia de você é seu nicho, ela significa várias coisas juntas. Uma delas é que, de fato, o meu nicho sou eu, Elton. Muita gente compra o Elton, entendeu? As pessoas compram estar perto de mim. Aqui na internet você compra o expert, você compra o curso de investimento do fulano de tal, você compra o mastermind do fulano de tal, você compra a mentoria do fulano de tal. Por quê? Porque em parte o que você quer é acesso à cabeça, ao cérebro daquele fulano. Então você é seu nicho, parte 1 significa isso daqui. A parte 2 significa o seguinte: eu vou escolher, presta nisso, eu vou escolher um nicho, um pedaço, vamos chamar de nicho de um pedaço do mercado. Eu gosto mais da palavra categoria. Eu vou escolher uma categoria, um pedaço do mercado. Eu vou ficar muito bom nesta coisa que está neste pedaço do mercado e eu vou desenvolver a minha própria tese sobre isso. E essa minha tese é esta minha tese que faz com que o nicho seja eu mesmo. Então, vou dar um exemplo, tá? Existe um cara aí na internet chamado Diego Reis. Esse cara é um terapeuta, se eu não me engano, e ele desenvolveu essa tese dele da personalidade humana em 3 pessoas. Nessa bolha do mercado onde ele está inserido, isso daqui faz com que ele tenha algo que ninguém mais tem. Então, este cara, ele está no nicho da terapia, mas ele não tem concorrência nenhuma. Por quê? Porque ele criou a própria categoria dele. Ele tem essa tese que só ele tem, ninguém mais sabe ensinar, só ele sabe ensinar isso aqui. Isso é o diferencial dele. As pessoas compram ele e elas compram esta tese, só ele tem. Ele desenvolveu a sua própria categoria. Isso aqui é muito importante. Você, quando eu escolhi aprender a aprender, eu comecei a estudar. Por quê? Eu achei esse pedaço do mercado. Igual esse, vamos supor, não foi assim que ele fez, eu acho, mas vamos supor, esse cara achou o pedaço do mercado chamado desenvolvimento pessoal, terapia, psicologia. E ele começou a estudar e ele desenvolveu a tese dele. Isso virou o mercado dele, o nicho dele. Ele é o nicho dele. Tu entende que você é seu nicho? É um primeiro que é você mesmo, o segundo é a sua própria tese, por isso fica sem concorrência. Não tem ninguém que tem a mesma coisa que você. E não tem como ninguém te copiar, porque é a sua tese. Mesmo que alguém copie aquela tese, só você consegue continuar desenvolvendo ela e descendo em camadas de profundidade nela, de uma forma que só você consegue passar anos explicando este negócio desse jeito. Não tem como ninguém te igualar nisso. Então, você tem a sua categoria, onde você é o rei, você vence, você é o número 1, não tem concorrência e acabou. Eu estou te ensinando nesse vídeo, eu estou tentando te mostrar como fazer isso, tá? Vamos lá. Eu vou dando essas viajadas, mas eu vou voltando, porque eu preciso ir adicionando elementos aqui nesse vídeo para você compreender o todo, tá? Então, eu comecei a estudar essa ideia de aprender a aprender para eu chegar na minha própria formatação disso daqui e ocupar o meu espaço do mercado. Isso foi comecei a estudar isso em 2015, 2016, estava vendendo isso até 2022. O que aconteceu foi, sem perceber,
de 2018 a 2023, na verdade até hoje, mas de 2018 a 2023, o que aconteceu foi, eu estudei tanto o mercado digital, tanto a ideia de criação de conteúdo, que eu fui, sem querer, ficando muito bom nisso e desenvolvendo as minhas próprias teses sobre conteúdo, principalmente. Depois eu fui desenvolvendo minhas teses de 2023 para cá, minhas teses de venda, de produto, de oferta, mas até 2023, a principal tese que eu desenvolvi foi a de conteúdo. Vou te dar um exemplo, tá? Em 2022, eu viralizei dezenas de carrosséis. Eles foram viralizados organicamente, eu não patrocinei, não tem tráfego pago neles. Eles me deram mais de 150 mil seguidores. É muito difícil achar alguém que viraliza carrossel, tá? Carrossel, aquele post no Instagram que tu passa pro lado, arrasta pro lado. E eu formatei o meu próprio jeito de escrever aqueles carrosséis. Tanto que depois eu ensinei esse jeito para um monte de gente que também conseguiu acertar um monte de posts graças a esse formato de escrita. Então eu achei um formato de carrossel que era meu. Eu desenvolvi esse formato e ele me fez crescer na internet. Tanto que os meus amigos começaram a me perguntar, gente que tinha 100 mil seguidores, 50 mil seguidores, 200 mil seguidores, querendo aprender como eu fazia aquilo para poder ganhar mais seguidores também. E quando eu fiz isso, eu aprendi, isso até que é só um exemplo das coisas que eu desenvolvi. Eu percebi em 2023 que eu tinha chegado num conjunto de ideias só meu. Dentro do mercado digital. Quando eu falo mercado digital, não é o mercado inteiro digital. Dentro deste nicho chamado marketing digital, onde tem as pessoas que ensinam marketing digital. Entendeu? Sei lá, tu tem lá Érico Rocha, sei lá, quem tá no marketing digital? Misha Menezes. Bom, meu card da câmera superlotou, então eu tive que apagar aqui umas coisas dele. Então, nesse nicho do marketing digital, eu acabei sem querer descobrindo a minha própria tese. E aí em 2023 eu comecei a desenvolver ela, porque as pessoas começaram a me perguntar o que eu fiz. E eu decidi criar um produto para ensinar isso. Tanto que esse produto que eu criei é o Projeto Valinor. O link está na descrição, a minha formação em One Person Business. Ninguém tem isso no mercado, só eu tenho isso aqui no mercado. Só eu me aprofundei nessa tese depois, a partir dali, de começo de 2023, na tese de One Person Business. Então, veja só, o que eu estou tentando te mostrar. Em 2 momentos da minha vida aqui no digital, eu olhei para um mercado, a onda, eu escolhi um mercado que eu sabia que era bom e eu fiquei bom, uma vez foi por querer, outra foi sem querer. Desenvolvi a minha própria tese, fiquei bom dentro daquele mercado. E com a minha própria tese, eu criei a minha categoria. Tanto que eu digo, eu não tenho concorrência aqui no digital. Você tem outros caras que ensinam marketing digital, mas ninguém ensina igual a mim, ninguém ensina a mesma coisa que eu, não tem. Quando você pega, por exemplo, lançamento, tem um monte de cara que ensina a fazer lançamento. Quando você pega perpétuo, tem um monte de cara que ensina a fazer perpétuo. Funil, tem um monte de cara que ensina a fazer funil. Não tem ninguém que faz o que eu faço, porque eu fui colocando vários elementos e desenvolvendo a minha própria tese. Agora eu vou te dar uma ordem para você entender isso. A ordem, e aí eu vou usar o que esse cara ensina, porque isso aqui é muito bom. Ele diz assim, tem 3 etapas, 3 perguntas para você ter um negócio de muito lucro, de muito faturamento, negócio grande, né? Que é o seguinte, primeira pergunta, isso daqui é uma oportunidade de $1 milhão? Eu vou traduzir essa pergunta. Este mercado é um mercado que pode me dar muito dinheiro? Essa é a pergunta. Quando eu olhei mercado da educação, aprender a aprender, cara, esse mercado com certeza nunca vai acabar e sempre vai dar muito dinheiro, porque as pessoas sempre vão querer aprender, sempre. Segundo mercado que eu olhei, marketing digital. Esse mercado é gigantesco, é um dos maiores mercados que tem aqui na internet, de quem vende educação para business, negócios no digital. Então, pergunta número 1 respondida. É um mercado de $1 milhão? Com certeza absoluta, não tenho dúvida disso. Como eu sei? Muito fácil. Tem um monte de gente que faz muitos milhões a mais do que isso nesse mercado. Isso significa que ele é gigante.
Aí tem gente que fala assim, ah, mas já tá cheio de gente, então não tem mais espaço, o mercado saturou. Isso aqui não existe. Assim, ó, é óbvio que eu falo não existe, tem gente que discorda. Tu pode discordar, fica à vontade. Mas quem é bom, desenvolve sua própria tese, sempre tem espaço no mercado. Não tem o que fazer. Que é a nossa segunda pergunta. Ele vai lá, a segunda pergunta é assim, ó, qual é o meu modelo de negócios? Então ele basicamente, essa ideia do modelo de negócios é você descobrir se você vai fazer um negócio de assinaturas, se você vai fazer um negócio de inbound marketing, se você, sei lá, você vai fazer um negócio de prestação de serviço, eu não sei. É você encontrar um modelo de negócio que você quiser. Por exemplo, eu comecei em 2023 a desenvolver a minha tese de One Person Business, um modelo de negócios, o que tinha que ter de características num modelo de negócio para você conseguir fazer tudo sozinho, ou em dupla ou em trio, e ainda ter uma margem de lucro alta e trabalhar pouco. O que é, entre aspas, pouco? Cara, trabalhar pouco é coisa de vagabundo, sacou? Tipo assim, tu não vai ficar trabalhando 2 horas por dia, mas você vai trabalhar 5 horas por dia e vai ganhar muito mais dinheiro do que ganhar no emprego trabalhando 8 horas, 10 horas por dia, entendeu? Então eu comecei a cunhar essa ideia do que era esse modelo de negócio. Eu também vou fazer uma barrinha nessa pergunta, que é o seguinte, eu tenho que saber qual que é o meu modelo de negócio. Então, vai lá, primeiro o mercado. Qual é o mercado? Estou no mercado de R$1 milhão. Segundo, qual é o meu modelo de negócio? Mas aqui qual é a tese que eu defendo no meu negócio? Porque nós estamos na internet, então eu vou trazer isso aqui para a internet. Aqui na internet, o centro do seu trabalho é comunicar ideias, é gerar propaganda, é gerar mídia. É assim que o seu negócio cresce. Isso significa que você precisa de uma tese. Se você não tiver uma tese única tua, você não criou a sua categoria. Então o fato de eu ter a minha tese única, eu uso um nome, One Person Business, até um nome que outras pessoas podem usar, mas só eu tenho a minha tese disso daqui construída e eu sou o único que tem a formação disso realmente séria no Brasil. O link está na descrição para você conhecer, depois você pode conhecer. Você tem que desenvolver a sua tese, porque é a sua tese que vai te permitir criar a sua categoria. E aí ele entra na terceira pergunta. E se isso não der certo? Aí ele fala assim, ó, se isso não der certo, você vai pivotar e evoluir. Pivotar é trocar. Eu vou trocar de lugar a partir do feedback do seu cliente. E você vai ajustar o seu modelo de negócios, a sua oferta, o seu preço, a sua categoria para achar algo maior e melhor. Agora eu vou voltar para a minha história e você vai ver que foi isso que eu fiz. Eu fui fazendo os meus produtos de educação, de ler livros, de memorizar, de aprender mais, de organizar os estudos, de estudar melhor, de aprender a aprender. E em 2023, o que aconteceu foi, várias pessoas começaram a me perguntar como eu cresci na internet. Começou com os meus amigos em 2022. Começou com gente me pedindo mentoria em 2022. Em 2023, esse número começou a aumentar muito. E aí eu percebi, opa, o feedback do meu cliente. As pessoas estão querendo que eu ensine esta outra coisa, que está num outro espaço, está num outro mercado, que tem que ter um outro produto, com outro modelo de negócios, com outro preço. Eu pivotei completamente o meu perfil, na época era só o meu perfil do Instagram, meu canal do YouTube eu não tinha produção de conteúdo que era constante, então não tinha cliente que vinha daqui. Hoje o YouTube 90% dos meus clientes vêm do YouTube, nem vêm do Instagram mais. Eu pivotei o meu perfil de 411 mil seguidores no Instagram, parei de falar de estudar, ler livros, organização da rotina, produtividade para você ficar melhor e comecei a ensinar marketing digital. Por quê? Porque o meu seguidor, que o seguidor ele é o próximo cliente que você vai ter. Se o seu seguidor ainda não é seu cliente, ele é o seu próximo cliente. Primeiro as pessoas viram seguidores, depois elas viram clientes. O meu seguidor, portanto o meu cliente, estava me pedindo para pivotar. E o mercado, aí eu olhei para o mercado. O mercado marketing digital é um baita mercado. Ele também é um mercado muito grande e que pode dar muito dinheiro. Então faz sentido eu pivotar. Se o meu seguidor tivesse me pedindo para, sei lá, ensinar a fazer jardim vertical,
eu não teria pivotado, porque eu acho que o mercado do jardim vertical é um mercado muito menor do que o mercado do aprender a aprender. Mas o mercado do marketing digital, ele é um mercado tão grande quanto aprender a aprender, e é um mercado que eu, sem querer, dominei. Eu dominei esse negócio. Olha só, uma das provas de que eu dominei isso não é só o meu negócio crescendo ano a ano, às vezes mais do que... Todo ano ele mais do que dobrou. Mas teve ano que foi assim, 5 vezes mais. Mas também, eu não só consegui ganhar seguidores organicamente no Instagram, como eu ganhei seguidores inscritos organicamente no YouTube. 1º de fevereiro de 2024 eu tinha 15 mil, que foi o que eu juntei desde 2018, fazendo um monte de vídeo aleatório, sem constância. De lá pra cá, hoje é dia 10 de fevereiro de 2025, eu estou com 75 mil seguidores. São 60 mil inscritos a mais em um ano. 100% orgânico, não tem tráfego, não tem nada. A maioria, não tem quase ninguém que veio do meu Instagram pra cá. Então, isso é só eu comprovando até pra mim mesmo. Nossa, eu realmente sei fazer esse negócio. Eu realmente sei ganhar inscritos e seguidores. Eu aprendi como joga esse jogo. Eu identifiquei um mercado. Eu entrei neste novo mercado, a onda. Eu criei o meu produto, a prancha de surf. E eu criei a minha categoria do mercado. Criar a sua categoria, isso é você virar o seu nicho nessas duas formas. Eu sou o meu nicho porque só eu sou o Elton, mas eu também tenho a minha categoria que ela não tem comparativo. Não tem ninguém que faz algo parecido comigo e nunca vai ter. Por quê? Porque isso daqui é a parte criativa da minha própria inteligência que eu não copio de lugar nenhum e que eu trago 100% original. Vamos fazer um adendo para o 100% original aqui. Originalidade, 100%, deixa eu refazer, 100% original não existe. O que existe é, você só consegue criar aquilo que já faz parte do seu imaginário. Então, o que é seu imaginário? A sua memória mais a sua imaginação. Sua memória é tudo que você guardou. A sua imaginação é o que você consegue fazer com o que guardou. Por exemplo, minha memória tem um cavalo e tem um pássaro. A minha imaginação consegue misturar cavalo e pássaro, fazer um Pégaso, um cavalo que tem asas e voa. Só dá para criar aqui dentro. Qual a diferença entre ser um copiador e um criador? O copiador, ele é o que faz assim, olha, ele vai lá, vê o que o outro está fazendo e faz exatamente igual. O criador é o que vai lá, vê o que os outros estão fazendo, estuda, junta um monte de coisas, ele cria a ideia dele. É como se o copiador fosse o seguinte, tu pega uma imagem de quebra-cabeça e tu faz igual do outro cara. O criador é o que consegue misturar um monte de imagens diferentes, um monte de peças diferentes, de quebra-cabeças diferentes e criar a sua própria imagem, o seu próprio quebra-cabeça. Entendeu? Imagina, tu tem 200 quebra-cabeças na sua frente. O copiador é o que pega um e faz aquele lá. O criador é o que pega um pedaço de pecinhas de cada um dos 200 e consegue criar a sua própria imagem. Essa imagem é coerente, é bonita, é igual e faz sentido. Então isso é ser original. Ninguém é original, cria do nada. Todo mundo que você vê vai ter sempre um monte de coisas que talvez você já viu em outros lugares. Por quê? Porque se você tem as mesmas referências que essa pessoa, você vai identificar essas referências muitas vezes. Como eu sei que ninguém consegue pegar a minha categoria de mim? Porque o que eu faço para te ensinar é justamente isso. É ficar lendo esse monte de referências. Então, trago um negócio desse livro, trago um negócio desse livro, trago um negócio desse, trago um negócio desse, trago outro desse aqui. É ficar pegando esse monte de referência e pensando sobre elas e cunhando as minhas próprias ideias a respeito delas. E é por isso que eu consigo criar a minha própria categoria. Agora nós vamos aqui amarrar toda essa explicação. O que é fundamental para você dar certo na internet? Você fazer esses 3 passos que esse cara explica no livro. O primeiro é identificar um bom mercado. A galera escolha um nicho. Cara, presta atenção. Não é escolha um nicho. Olhe um mercadão grandão e aí você vai escolher o que estudar e você vai escolher uma habilidade para você desenvolver pelos próximos anos. Ao fazer isso, você vai ficar muito bom numa coisa
a ponto de desenvolver a sua própria teoria sobre aquilo. E aí sim você acabou de fundar um nicho. Tu entende? É como se, quando a pessoa fala escolha um nicho, geralmente isso vira um negócio artificial. Ah, eu sou terapeuta, eu vou olhar para o nicho da psicologia, eu vou escolher depressão. Eu vou entrar no nicho da depressão. Não, eu vou subnichar. É o depressão para mães que estão no segundo filho. Depressão para mães que estão no segundo filho e são divorciadas. As pessoas acham que escolher um nicho é ficar fazendo essa categorização esquisita. Meio tipo, porque eu acho que isso aqui é bom. Não é assim que funciona. Você olha o mercado, identifica se o mercado é um mercado onde tem movimentação boa de dinheiro. Um jeito de você fazer isso é fazer 3 perguntas. As pessoas neste mercado, elas compram com frequência alta? Ou seja, elas compram muitas vezes? Elas compram rápido? Ou seja, essas muitas vezes acontecem num curto espaço de tempo e elas gastam muito dinheiro? Ou melhor, elas compram produtos caros? O mercado do marketing digital tem essas 3 coisas. As pessoas compram muitos cursos, compram rápido um curso depois do outro e estão dispostos a pagar até 200, 300 mil reais em informações. Então é um baita do mercado. Só que não adianta eu escolher este mercado, escolher este nicho. Se eu não tiver habilidade e autoridade nesse mercado, não funciona. Quando eu entrei nesse mercado para vender dentro deste mercado, eu já tinha 400 mil seguidores no Instagram, que eu ganhei fazendo o jogo certo. Não ganhei comprando na Índia, no site, ou sei lá o que, entendeu? Ganhei, e a grande maioria com conteúdo orgânico aparecendo e fazendo as pessoas me seguirem. Então, você olha para o mercado, você tem que ter essa autoridade. Segundo, você tem que ter a habilidade de conseguir fazer as outras pessoas também navegarem nesse mercado. Então, eu já estava, desde 2022, ajudando meus amigos. Eu já tinha visto que eu sabia ensinar eles, ajudar as pessoas a conseguirem crescer também neste mercado. Então não é que eu escolhi um nicho. O nicho estava apresentado para mim. E aí tudo que eu precisava fazer era desenvolver as minhas próprias ideias para criar o meu nicho ali dentro daquele mercadinho, que é o mercado do marketing digital. Então, o que você tem que fazer? Olhar e começar a se perguntar se esse mercado é um mercado que pode te dar um potencial muito grande de faturamento. Como você faz isso? Talvez seja a sua pergunta. Não vai caber eu responder essa pergunta inteira neste vídeo. Por quê? Eu vou tentar te dar uma pista. Você olha para o mercado, mas você tem que fazer um cruzamento com ou a habilidade que você tem ou quer desenvolver. E esse instinto, esse feeling. Que, quando eu olhei, aprender a aprender, todo mundo vai querer aprender a aprender. Isso é inevitável, assim. Todo mundo sempre vai precisar aprender a aprender. Não tem que fazer, esse mercado não tem como não crescer. Então, é um feeling meu. Não vi nenhuma pesquisa de mercado, eu não perguntei para ninguém, eu só acreditei nessa ideia. Isso normalmente vem de você ter referências também, né? Hoje tem gente que vai perguntar no ChatGPT, com certeza, mas eu não fiz isso, então eu não sei te explicar como fazer isso. Você vai identificar o mercado, você vai cruzar com as habilidades que você tem ou quer desenvolver, você vai fazer um mapa de todas essas habilidades e você vai começar a desenvolver todas que te faltam ou todas que você precisa. Isso vai te tomar de 2 a 5 anos. Esse processo vai te tomar de 2 a 5 anos. Eu sei porque eu comecei a aprender em 2015 e 2016 para começar a falar disso em 2018. Só que se você quiser falar do que você ainda não sabe, você pode ir contando o que você está aprendendo. Dá para fazer isso. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre criar o conteúdo antes de ter o produto. Vou deixar esse vídeo num card aqui em algum lugar. Aí você vai se perguntar, a sexta pergunta, o que eu vou vender? E eu acabei de gravar um vídeo que eu também vou deixar aqui para você assistir, te ensinando como testar uma ideia de produto hoje. Então tem um vídeo que eu gravei para você testar uma ideia de produto hoje. Eu vou deixar ele na tela final desse vídeo aqui, tá? Porque ele é o complemento perfeito para isso aqui. E aí você vai ficar sempre se perguntando, como eu posso ir pivotando para ir... Esse pivotando, na verdade, é assim, como eu posso ir adequando cada vez mais a minha oferta, o meu produto, o meu preço, para que eu acerte cada vez mais até chegar num formato ideal. Chegando num formato ideal,
aí sim você vai ver que a tua empresa ganha solidez. Cara, para quem não tá... Muitas coisas desse vídeo podem ficar muito abstratas para quem não tá no jogo. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa de 2 a 5 anos nesse jogo para essas coisas começarem a fazer sentido para você. O resumo do vídeo é: o que você tem que fazer é olhar para um mercado e, achando um mercado que te interessa, ficar bom na teoria, aprender as teorias, aprender as ideias, desenvolver a criatividade para cunhar a sua própria ideia dentro deste mercado, fazendo com que assim você crie a sua própria categoria, ou você crie o seu próprio nicho. Ao criar a sua categoria, você vai cumprir uma das 22 leis imutáveis do marketing do All Rise, que é ser o número 1. É muito fácil ser o número 1, basta que você seja o único da categoria. Então, você criou a sua própria categoria, você já é o número 1 imediatamente. Como diz o All Rise, é o número 1 que vende. O número 2 talvez venda também, mas depois disso o resto tá sempre correndo atrás. Então, você tem que criar a sua própria categoria. E só que você tem que fazer isso dentro de um mercado que você sabe que é bom. Então é como se eu virasse um bom surfista com uma boa prancha de surf, mas eu preciso surfar a onda certa. E surfar a onda certa é achar o mercado que tem essa força. E tem essa força dentro de um espaço de tempo de 10, 20 anos. Não é essa força hoje. Por quê? Porque até você se tornar conhecido com o seu conteúdo, até você desenvolver a sua própria ideia, até você ganhar autoridade e credibilidade, até você ficar bom em comunicar essas coisas, você vai precisar de uns 5 anos. Então você precisa estar no mercado que não é uma trend, que não vai acabar amanhã, que vai estar aqui daqui 10 anos, porque aí você tem garantia de que vai dar tempo de você crescer neste mercado e aí sim aproveitar, usufruir deste altíssimo faturamento que ele pode te dar. Não existe mercado saturado e o grande faturamento sempre vem no médio e longo prazo, depois de 2 a 5 anos. Com 5 anos, isso aqui é meio comum, não tem como fugir disso, essa tese que tu vê em todo o livro de administração. É impressionante, 5 anos determina. Quem passa dos 5 anos aqui, normalmente começa a explodir e ganhar muito dinheiro. Quem não aguenta os 5 anos é quem reclama que nada dá certo, morre na praia, etc, etc. E não é só 5 anos trabalhando, é 5 anos estudando para ficar ainda melhor nisso. Bom, clica agora e assiste a esse vídeo em que eu te ensino a testar um produto hoje mesmo. E eu acho que ele vai ser um complemento perfeito para esse daqui que a gente acabou agora.